Chegou o momento de nós compartilharmos um pouco da palavra de Deus, naquilo que Deus colocou no nosso coração para essa noite, de tudo quanto Deus já tem falado, ministrado, se derramado para nós. Eu confesso aos irmãos que eu estou sendo assim muito enxertado por Deus nessa noite, pelo aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, naquilo que eu já propus a chegar aqui e falar: Deus, Pai, me eleva na Tua presença e me leva cativo diante do Senhor, diante do Teu altar. Pai, não permita que nada possa desviar o meu coração de adorar a Ti. E Deus tem feito isso quando eu pisei aqui nesse momento, em cada instante. Eu louvo a Deus pela presença e a fidelidade do Senhor. Amém, meus amados? Obrigado, irmã Divânia. Eu queria convidar você para refletir num tema que Deus colocou no meu coração, numa mensagem que Deus brotou no meu coração. Queria que a irmã pudesse colocar para nós já o nosso slide, por favor. E eu queria dividir com os irmãos que Deus colocou no meu coração essa mensagem, né? No dia de ontem, de sábado, eu estava com a mensagem pronta de hoje de noite já, naquilo que Deus ministrou ao meu coração durante a semana, mas no dia de ontem, o Espírito Santo deu uma mudada, e principalmente na experiência que eu tive de manhã, fazendo a visita ali na Cristolândia, de Madureira, irmãos. Um grupo de irmãos estiveram ali representando a igreja, e nós colhemos bastante informações ali, tivemos bastante experiência ali. E naquele momento, quando eu estava ali junto com os irmãos e junto com os detentos, né, os irmãos que estão ali sendo cuidados, e toda os irmãos voluntários e missionários que trabalham ali nesse projeto Cristolândia, Deus foi falando no meu coração essa mensagem. Deus foi ministrando ao meu coração assim: Pastor Everton, você pode ir além. Deus foi falando assim no meu coração: você tem se doado tanto para a igreja, você tem se doado tanto para a missionária, você tem feito o máximo para poder fazer a coisa acontecer, cuidar das pessoas, está fazendo tantas coisas em vários aspectos, em vários lugares, em várias pessoas, mas ainda assim você pode ir além. Foi isso que Deus brotou no meu coração naquela experiência, porque naquela experiência, mais uma vez, irmã Simone, como a gente sai com aquele projeto Por Jesus Abençoando Vidas, que graças a Deus o projeto voltou um pouco mais assim, com menos frequência, mais estrategicamente em função, porque é muito grande a demanda, é muito desgastante, irmãos, mas já teve o retorno em nome do Senhor Jesus. Não é somente aquelas pessoas que precisam ser acolhida por nós, não é somente essas pessoas que muitas vezes, estando de um estado de vulnerabilidade da vida, né, provando algumas coisas que talvez na sua infância nunca imaginou viver, está viciado em crack, viciado em droga, morando na rua, e estão nessas situações ali, vivendo como nós encontramos no projeto. E mais uma vez, sabe o que eu encontrei ali naquela visita a Cristolândia, irmãos? Eu vi a face de Jesus. Eu vi a face de Jesus e senti o cheiro de Jesus. A face de Jesus era sem dente, podre. A face de Jesus estava ali cantando. Nós levamos a canção Quero que valorize o que você tem. E muitos daqueles moradores de ruas que estavam ali tinham uns 50 mais ou menos, uns caídos de lado, deitado, outros sentados, dormindo assim, mas outros assim, todo maltrapilho, cantando: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E ali eu pude ver Jesus, eu pude sentir o cheiro de Jesus, que não era um perfume agradável,
Não era um perfume, irmã Givânia, da nossa prateleira, da minha prateleira. Não era, irmãos, não era. O cheiro de Jesus é diferente. O cheiro de Jesus é diferente. E quando eu estava naquela experiência, mais uma vez, me impactando com aquela experiência, eu falei, Deus nos chamou para ir além. Eu queria que você repetisse esse tema no seu coração, junto conosco, todos juntos. Deus. Você pode olhar para o irmão que está perto de você e falar assim, só para fortalecer, assim, Deus te chamou para ir além. Fala para ele assim, irmão Alexandre, Deus te chamou para ir além. Deus te chamou para ir além. Deus nos chamou para ir além. Eu dei graças a Deus, irmão Rogério, eu fiquei triste. Não converso com os irmãos. Quando nós colocamos ali no Ministério de Louvor, nós fomos chamados para levar o louvor também, irmã Dirleia, naquela experiência, né? Eu fiquei triste porque não foi ninguém do louvor. Mas quando eu cheguei lá, eu entendi. Porque não era para ir. Aí em casa eu cheguei com ela e falei, não era para o louvor ir. Não era. Não tinha espaço. Não tinha nexo a gente botar os louvores lá, montar tudo. Não tinha coerência. Não tinha, irmã Gal, não tinha. Aí quando eu vi esse cara, Deus faz tudo certo. A gente que começa a se frustrar de algumas expectativas, humanamente. A gente se frustra, eu falei, não, Deus fez tudo certo. Quem tinha que estar lá, esteve. E a gente quer compartilhar, e Deus acendeu no meu coração justamente isso. Irmãos, Deus nos chamou para ir além. Por mais que nós já temos feito, por mais que você, eu creio, o quanto você tem feito grandes coisas na obra de Deus. Eu olho para os irmãos e posso contemplar as obras das suas mãos. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia, meus amados. Mas essa noite o que Deus plantou no meu coração é, pastor, eu quero mais de você. Dá para mais. Dá, Deus. Dá. E o primeiro texto que eu queria dividir com você está em Atos capítulo 13, versículo 36, aonde nós podemos olhar para o rei Davi. E o rei Davi não é descrito lá nos Samuel, ou Reis, ou Crônicas, aonde relata um pouco mais da vida dele, mas olhando lá no Novo Testamento, aonde eles testificaram isso lá atrás do rei Davi. E o que eles disseram, irmãos, todos juntos? Tendo, pois... Glória a Deus. Essa palavra, essa frase, esse testemunho me chamou a vida. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Meus amados, você tem alcançado o propósito de Deus na tua geração, nesse tempo, junto com a igreja do Senhor, junto com o reino de Deus. Essa é o viés da nossa reflexão essa noite. Deus nos chamou para ir além. E nós precisamos, como acabamos de cantar aqui, do Espírito Santo de Deus nos ajudando, nos inspirando, nos capacitando para poder atender, para que nós possamos corresponder essa expectativa de Deus em nossa vida. Por mais que muitos de nós temos doado para o reino de Deus, ainda assim estamos aquém daquilo que poderíamos ir ou fazer para o reino de Jesus. A palavra é: permita Deus te levar além. Hoje, você pode repetir comigo? Permita Deus nos levar além. Hoje, meus amados. Mas para que nós possamos ir além, nós precisamos obrigatoriamente deixar assim que esse Espírito Santo que nós acabamos de declarar aqui, que eu não combinei com o louvor, nem escolhi as músicas. Enche-me, Deus, transborde-me, Deus. Como Melanie falou, se eu tiver, irmãos, se eu tiver com o Espírito Santo, eu creio que todos aqui têm o Espírito Santo, glória a Deus.
nós estamos sendo do Senhor, mas quando nós estamos cheios, irmão Alexandre, do Espírito Santo de Deus, se nós começamos a transbordar. Quem não está cheio do Espírito Santo não consegue transbordar, e Deus nos chama para ir além. Quem crê nisso, diga amém, irmãos. Amém, glória a Deus. E essa presença do Espírito, que passa, aonde você passar, você molhará, você imprimirá, você marcará essas vidas. É o que nós queremos em nome do Senhor Jesus. É que nós almejamos, Alisson, é que nós almejamos, Ângelo, para que nós possamos juntos avançar, experimentar e alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler está ali. A mensagem fala que o rei Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. Glória a Deus. Davi fez a parte dele, irmãos. Davi fez a parte dele. Ele foi considerado o maior rei de Israel. Amém? As conquistas do rei Davi, meus amados, são gigantes. Nós, há um tempo atrás, quem pôde estar aqui na nossa escola bíblica dominical, nós estudamos a monarquia de Israel, né, a partir do profeta Samuel, e viemos varrendo todos os reis de Israel na escola bíblica dominical. E foi nítido, e é nítido olharmos para aquilo que o rei Davi conquistou, o que ele marcou a sua geração, com o propósito de Deus, com aquilo que Deus colocou. Ele foi o rei mais conhecido, ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu erros, irmãos, ele cometeu pecados gravíssimos também, mas se arrependeu e escreveu o seu nome na história do povo de Deus. Irmã Josi, escreva seu nome na história do povo de Deus. Fala isso para o seu irmão, fala assim, ó, escreva o seu nome na história do povo de Deus. Ah, pastor, eu tenho escrito, está sendo escrito, glória a Deus então, aleluia, meus amados. Irmão Ximenes, escreva o seu nome na história do povo de Deus. Que nós possamos entender, que nós possamos olhar para isso tudo que Deus propõe para nós. Por mais que nós temos caminhado com Deus, Deus nos chama para irmos além, dentro de muitos aspectos, irmãos, que eu poderia pontuar, porque são muitas coisas as coisas que nós precisamos entender, que Deus nos chama para transcender, para ir além. Mas eu não tenho como pontuar tudo aquilo que mas eu queria colocar para os irmãos pelo menos 3 pontos, aquele clássico da mensagem. 3 pontos, o qual nós poderemos enxergar, nós poderemos debruçar, e nós permitir que Deus faça assim, Senhor, me leve além, me leve além. Então, primeiro eu queria convidar você, para que aonde nós podemos ir além. Primeiro aspecto, irmãos, passa para nós. Todos juntos, podemos. Todos juntos mais uma vez. Podemos, no amor ao próximo. Nós podemos ir mais além no amor ao próximo. Meus amados, destaco, pois, o rei Davi, justamente, nos ensina isso, na atitude que ele tomou, em várias atitudes, mas eu pensei, eu recortei, justamente uma atitude que nos ensina, nos inspire e ministre ao nosso coração essa noite. Olhando para aquelas pessoas que estavam ali diante de mim, diante daquela experiência com aquelas pessoas ali, irmã Dirleia, tão carente, irmãos, tão carente de um abraço, tão carente de um sorriso, tão carente de um alimento, tão carente de um gesto, irmãos, de um banho, tão carente de um banho. Eu posso ir mais além.
no amor ao próximo. Nós podemos ir mais além. Eu posso ir mais além. Eu olho no espelho como o pastor Everton e falo assim, eu posso ir mais além. Eu posso ir mais além. E quando eu olho para o rei Davi, em 2 Crônicas, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, todo o versículo 9, ele vai contar a experiência do rei Davi com Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de quem? Quem lembra? Mefibosete, ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Só para lembrar. E de repente acontece isso que eu vou ler com os irmãos. Vamos lá. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, ou algumas versões, benevolência, né? A quem eu possa mostrar lealdade, benevolência, por causa da minha amizade com Jonatas. Aí o texto começa a descrever, aí vem Ziba, um dos criados que era de Saul, e também conhecia Mefibosete, conhecia Jonatas, era da família real, conhecia da família real, e eles olhando ali, obrigado, irmão. Olhando para aquele questionamento de Davi, eles trouxeram Mefibosete para Davi. Falou: Davi, existe um remanescente lá, só que esse remanescente, ele está marginalizado, ele está acidentado, aleijado. Ele está tão mal, irmãos. Você lembra qual era a posição que ele se colocava? Quem lembra? Só para puxar na memória. Eu me sinto como um cachorro morto. Essa foi a palavra que Mefibosete falou para Davi. Ele falou assim: eu sou como um cachorro morto, para você me abençoar, lembrar de mim. Mas olha interessante, irmãos. Olha o versículo 7. Eu estou só decorrendo o capítulo 9, mas olha o versículo 7. Não tenha medo, Mefibosete. Disse-lhe Davi: pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencia o seu avô, o quê? E você comerá sempre o quê? Da minha mesa. Meus amados, quando o Espírito Santo trouxe esse texto no meu coração, nessa etapa o rei Davi estava no auge da sua conquista, estava no apogeu do seu reinado. Rei Davi estava, irmãos, só vocês irmãos terem uma ideia, no capítulo 5 de 1 Samuel, o capítulo 5, ele relata que o rei Davi foi colocado como rei de toda Israel. No capítulo 5, a narrativa do capítulo 5 é quando o rei Davi é ungido como rei de Israel. Antes, ele era só rei de Judá, de Hebrom, se eu não me engano, de 2 tribos somente, para depois ele reinar em Israel totalitário, tá? Então, nesse capítulo 5, ele foi colocado como rei de todo Israel. No capítulo 6, se nós olharmos para o livro, ele traz de volta a Arca da Aliança, que foi roubada, lembra? Lá pelo profeta Eli, lembra? Profeta Eli, Acabode, foi-se a glória de Israel, Acabode, lembra? Eles roubaram a Arca do Senhor, a presença, e nesse capítulo 6, Davi pega a arca de volta, traz para Jerusalém. Tem todo um contexto, toda uma história linda dessa expressão de Davi fazendo. Mas olha, tenta construir comigo, irmãos. Olha, capítulo 5, ele é colocado como rei. Capítulo 6, ele traz a arca, a presença do Senhor, para o centro do povo. Capítulo 8, irmãos, é citado, começa a numerar no capítulo 8 as conquistas do rei Davi.
Você vai olhar os povos, os terrenos, os povos que Davi venceu, os territórios que Davi alcançou. Isso começa a ser narrado no capítulo 8. E quando chega no capítulo 9, do nada, Davi para. Do nada. E faz assim: será que tem alguém da família de Saul que eu possa de usar com bondade, com benevolência, que eu possa abençoar uma pessoa? Meu irmão, não tinha um porquê. Ele estava no apogeu, ele estava frenético, ele estava avançando, irmão. Ele estava bombando no seu reinado, irmãos. Ele não tinha obrigação de fazer isso, não era uma obrigação dele fazer isso. Ele não tinha tempo para tomar a atitude dessa. Ele tinha, meu irmão, o tempo, a agenda do rei Davi, meu irmão, era muito grande. Os ideais dele eram altos, irmãos, muito altos. Vocês lembram que ele detalhou o templo? O rei Davi, ele era megalomaníaco, irmãos. Deus, ele falou para Salomão, ele falou os detalhes do templo, como ele queria. Deus falou no coração dele, e ele começou a construir grande, grande, grande. E nessa perspectiva da sua vida, ele para abençoar uma pessoa. Quem está me entendendo, diga amém, irmãos. Meus amados, pare e abençoe. Olha para o seu irmão e fala assim, ó: pare e abençoe. Pare e abençoe. Deixa Deus nos levar além. Deixa Deus nos levar além. Pare e abençoe. Ah, pastor, é complicado, pastor. Complicado que você não sabe como é que é a minha agenda, você não sabe como é que é o ritmo da minha vida. Você não sabe, irmão. Eu tenho plena certeza que é muito ocupado, que nós somos muito ativos. Mas eu sei que toda a nossa atividade, nada se compara à atividade do rei Davi. A responsabilidade que ele tinha. Pare e abençoe alguém. Eu não sei diariamente, eu não sei semanalmente, eu não sei mensalmente. Pare e abençoe alguém. Não se canse de amar, não se canse de abençoar. Deixa Deus nos levar além, irmãos. Davi abriu espaço na sua agenda frenética para abençoar Mefibosete. Davi abriu espaço na sua mesa. Como eu olho para esse texto, ele não tinha obrigação, irmãos. Eu não somente vou abençoar Mefibosete, mas ele vai sentar na minha mesa com os meus filhos. Tão difícil é, irmã Divânia. Deus te abençoe. Tão difícil é. Vai comer na minha mesa com os meus filhos. Davi abriu mão de parte da sua finança para abençoar Mefibosete. Saul tinha muitas coisas, muitos territórios. E ele falou: ó, isso aqui era do seu avô, agora é seu. Eu abro mão para abençoar a sua vida. A gente só consegue verdadeiramente, irmãos, ter êxito pleno, completo na ação de abençoar, quando a gente começa a abrir mão para abençoar, abrir mão do nosso tempo, da nossa agenda, aproveitando as oportunidades,
aproveitando que a nossa igreja está aqui para promover oportunidade, para que nós possamos ser bênção, olhando para a nossa agenda, olhando para a nossa semana, e falar assim, não, eu preciso abençoar, preciso olhar para alguém do lado, olhar para o meu vizinho, olhar para meu irmão em Cristo. Tanta gente nós podemos abençoar, irmãos, tanta gente. A gente conversando com a liderança ali da Cristolândia, a gente perguntou, ele levou em todas as áreas o qual funcionava a Cristolândia, o depósito de alimento e cozinha, as camas onde alojamentos. E depois conversamos um pouco e você, alguém falou do nosso, abriu para pergunta, a gente começou a perguntar para o irmão Davi, e uma das colocações, o que nós poderíamos ajudar vocês? Talvez sabonete, porque eu vi algumas pessoas tomando banho com um pedaço de sabonete, um quarto de sabonete. A ele não. O que vocês viram é alguns pedaços de sabonete que nós estamos ralando para poder, porque nós usamos muito sabão em pó, muito sabão em pó. E a gente não está, a carência é muito grande de sabão em pó. Então, a gente está ralando o sabonete para poder lavar o chão, lavar as coisas. Aí o Espírito Santo vai assim, ó, toma, pastor, galera, é sabão em pó, né, irmã Gileia? É sabão em pó, não é arroz, a gente pensa, não, sabão em pó. Irmãos, oportunidade é o que não falta. Depois a gente vai fazer um movimento para a gente arrecadar sabão em pó. Quem está comigo de amém, irmãos? Sabão em pó, sabão em pó. Vamos encher, sabão em pó. E para abençoar a limpeza da roupa, do local que tem que lavar sempre ali. E se a gente não abrir mão, a gente não consegue enxergar, a gente consegue ir além. Então, irmão, nós precisamos abençoar e nós precisamos ir além. Ao olhar para o irmão, ao olhar para o próximo, ao olhar para todos aqueles que estão à nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Segundo aspecto, vamos lá. Primeiro, nós precisamos deixar ir além no olhar para o nosso irmão, no olhar ao próximo. Segundo, todos juntos, podemos ir mais além. Todos juntos mais uma vez. Podemos ir mais além na luta contra o pecado. Deus me chamou a atenção nisso também. Pastor, não é somente no amor, não é somente na comunhão, não é somente, meu amado e minha amada, naquilo que eu posso amar mais o Renan, amar mais aquelas pessoas que estão ao meu lado. Não é somente isso, mas também eu posso ir além. Eu posso me deixar ir mais além também na luta contra o pecado. Agora, não é definido quem foi o autor aos Hebreus, mas Hebreus capítulo 12, versículo 4, ele fala, é um texto que justamente fortalece isso no nosso coração. E diz o seguinte, olha só, todos juntos podem ler comigo? Na luta, vocês ainda não, até o ponto de derramar. Mais uma vez, todos juntos, irmãos. Na luta contra o pecado. O que o autor aos Hebreus, algumas pessoas, alguns estudiosos atribuem até a autenticidade da carta aos Hebreus a Paulo, né? Mas não há um fechamento, porque tem outras questões que a carta aos Hebreus coloca que desconstrói isso. Então, mas o autor aos Hebreus, irmãos, ele fala o seguinte, ele coloca para nós que o que ele está falando nós precisamos resistir e mais além contra o pecado. Quem está me entendendo, diga amém. Resistir mais
contra o pecado, resistir mais um pouco contra a nossa carne, resistir mais um pouco contra os nossos erros, resistir mais um pouco contra a nossa humanidade, resistir um pouco mais contra as nossas fragilidades. Meu amado e minha amada, nós podemos apertar um pouco mais, sim ou não? Nós podemos olhar um pouco mais. Não é somente a minha concepção, mas aqui a palavra de Deus nos fala, nós na minha caminhada, pastor Everton, você pode apertar um pouco mais até, olha só, a colocação, a comparação, né, que ele coloca, não coloco isso nem de uma forma ipsilítere, né, nem de forma direta, mas ao ponto de derramar o próprio sangue, o seu próprio sangue. Sabe o que é isso? Um esforço intenso, irmão. Espreme um pouco mais que você não vai sair da graça. Amém? Espreme um pouco mais. Preguiça não, pastor. Espreme um pouco mais, irmãos, para que você não possa dar os seus deslizes. Quem está me entendendo, diga amém, irmãos. Nós podemos, irmãos, eu posso fazer isso. E quando sai sangue, dói. Dói ou não dói, irmãos? Jéssica, dói ou não dói? Dói. Dói. Porque é o esforço para eu lutar contra a carne. É o esforço para eu lutar contra o pecado. É o esforço para eu lutar para agradar a Deus. Meus amados, e isso é que nós precisamos entender, é que eu posso ir mais além nisso também. Tem algumas frases que eu coloquei aqui, eu frisei isso na quarta-feira, uma dessas frases, né? E eu fortaleci durante a semana, ontem eu falei, vou falar novamente, né? Tem algumas frases que a gente precisa ter muito cuidado. Aquela clássica, né? Não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver. Eu vou falar para você. Claro que tem a ver. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, claro que tem a ver. Só para dinamizar um pouquinho. Claro que tem a ver. Irmãos, se está escandaloso, claro que tem a ver. É contra a direção da sua liderança? Repete comigo, claro que tem a ver. Está incomodando o seu marido? Está incomodando a sua esposa? Não, ele está de mimimi. Fala assim, claro que tem a ver. Claro que tem a ver. O que nós precisamos é perceber e tirar do nosso vocabulário, da nossa dicção, essa tem nada a ver. Pastor, não tem nada a ver com o que o senhor está pregando. Claro que tem a ver. Claro que tem a ver. Senão não estaria pregando. Diminua as desculpas. Vá além, irmãos. É isso que Deus falou no meu coração. Vá além, pastor. Diminua as desculpas. Para de justificar aquilo que é injustificável. Vá além. Sabe qual outra frase que é demoníaca? Aí isso eu falei de quarta-feira passada, ou retrasada, não sei. Deus entende. Irmãos, se vocês soubessem como eu tenho aversão a essa frase, como eu tenho aversão a isso. Pastor, o senhor não entende não, mas Deus entende. Meu irmão, quando eu ouço isso, meu irmão fala assim, que Deus entende, irmão. Entende o quê? Entende o quê? Não entende, olha para a palavra de Deus, não entende. Não entende. Claro que não entende. Vá além. Vá além. Vá além. Vá além.
Vá além. Nós precisamos ir além. Deus nos chama para ir além, irmãos. Lutar até o despejar do próprio sangue. E muitas vezes, quando o texto fala em pecado, pecado não se justifica. Ele se arrepende e se perdoa. Amém? Glória a Deus. E quando eu entendo isso, na luta contra o pecado, vocês ainda não te resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Nós podemos ir além, resistir um pouco mais, ir mais a fundo, ir mais forte, ser mais viril. Nós podemos, irmão Marcos, nós podemos. E quando nós pensarmos que não podemos, vem a palavra de Deus mais uma vez e nos fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Coloca para nós. Os irmãos podem ler para nós, todos juntos? Escape. Um escape. Luizinho, um escape. Um escape. Nós precisamos ir além. E se chegou o limite, ainda assim, há um escape. Há um escape. Quem crê na palavra de Deus, diga amém, irmãos. Glória a Deus. Então, sabe por que Deus sempre nos dará um escape? Porque Ele quer que nós vamos além, quer que nós transcendamos, quer que nós vamos muito além em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Terceiro e último, para ir além no amor, nós somos chamados por Deus para ir além no amor ao próximo, ao amor aos nossos irmãos. Nós somos chamados a ir além para lutar contra o pecado também. E terceiro e último, nós somos chamados para ir além. Todos juntos? Podemos ir mais além. Adoração a Deus. Mais uma vez, todos juntos? Podemos ir mais além na adoração a Deus. Meus amados, nós podemos também, na última ponto que Deus colocou no meu coração, ao ver aqueles irmãos, caramba, cantando: meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu posso ir mais além na minha adoração. Eu posso ir mais além servindo a Deus. Aquele irmão nem dente tem. Ele está enfurnado em tóxicos, na droga. E eu não. Aquele, lembra, Letícia? Não tinha nem teto para morar e eu tenho. Eu posso ir mais além na minha adoração. Quem crê nisso, diga glória a Deus, irmãos. Eu posso ir mais além. E o texto, para fortalecer essa colocação do Espírito na minha vida, é justamente, Deus colocou na minha vida aquela mulher que vai em Jesus. E em Jesus ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. E em Jesus ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos e derrama sobre ele um bálsamo, né, de nardo puro, para ungir, né, os pés de Jesus em adoração ali. Meus amados, alguns vão parafrasear essa mulher com Maria, como diz o Evangelho de João, com Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Não, mas em Lucas essa mulher é uma outra mulher, não é Maria. Outros irmãos, outros teólogos vão dizer que essa Maria é Maria Madalena, né? Que se aproxima, que entra na trajetória de Jesus, e justamente é essa que a maioria entra em acordo na concepção, que é essa Maria. Mas em Lucas capítulo 7, versículo 37 e 38, olha que diz, irmãos: ao saber que Jesus estava comendo na casa de quem? Certa mulher daquela cidade, uma o que, irmãos?
trouxe um frasco de alabastro com perfume, outras versões de nardo puro, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Chorava aos pés de Jesus. Começou a molhar os pés com as suas lágrimas de Jesus. Os pés de Jesus. Depois os enxugou com os seus o quê? Com os seus cabelos. E olha que enxugar com os cabelos não é fácil, porque os cabelos não são um material que suga, né? Enxugou com os seus cabelos, beijou os pés e ungiu com aquele perfume de nardo puro. Meu amado e minha amada, que gestos de adoração de uma prostituta, de uma pecadora, de uma mulher que estava ali sem ser convidada. Meus amados, essa mulher quebra o protocolo da adoração a Jesus, enfrenta os fariseus, enfrenta aquela narrativa que é toda contrária a ela, e simplesmente por trás de Jesus, vai aos pés de Jesus, se derrama aos pés de Jesus. Ah, meu amado, em nome de Jesus, nós podemos ir além da nossa adoração. Quem crê nisso, diga amém. Meu amado, essa mulher quebra os preconceitos em aproximar-se e tocar em Jesus. Jesus ali já estava famoso, Jesus ali já era conhecido como Rabi, e ela, como uma prostituta, tocou. Jesus, se você soubesse quem é essa mulher que te tocou, foi o comentário dito a eles. Dito a Jesus, meu amado, quem está em Jesus, como é tocado por um impuro, não se torna impuro, mas aquele que é impuro é purificado pelo poder de Deus. Não é contaminado, é purificado. É a lógica inversa. Os fariseus não entenderam. Jesus, você soubesse. Não, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Essa mulher é pecadora, é prostituta, mas veio aos meus pés e se derramou e se colocou diante de mim. Ele começa a narrar, essa mulher enfrenta as críticas na adoração. As pessoas começaram a falar dela, as pessoas começaram a falar, não, Jesus protege ela. Ela veio adorar. Essa mulher investe pesado, irmãos. Fala comigo, investe pesado. O nardo puro, eu não fiz os cálculos. Em outra pregação tinha os cálculos, eu não parei para fazer os cálculos. O nardo puro era caro, não era, pastores? Era caro, ela investiu pesado, ela botou ali aos pés de Jesus. Não sei se foi fruto da prostituição dela, eu não sei. Eu sei que Jesus, eu estou olhando, eu não estou olhando aonde foi a fonte que ela foi, estou olhando a sinceridade do seu coração. Eu estou percebendo, irmãos, fariseus, olha aqui o que ela está derramando. Vocês, quando eu chegar aqui, lá o texto fala isso, vocês quando chegar aqui, vocês nem me cumprimentaram, nem beijaram minha mão. Ela está beijando os meus pés, vocês estão criticando ela. Deixa ela me adorar, deixa ela me adorar. Se pular, deixa adorar. Se falar, deixa adorar. Nós podemos ir além na adoração, em nome do Senhor Jesus. Olha para o seu irmão e fala assim, vamos além na adoração. Fala para ele, irmãos, vamos além da adoração. Essa mulher vai além na adoração. Ela não estava avaliando a sua performance em adoração. Interessante, eu botei isso aqui. Ela eu vou me parar em frente a Jesus, né? Eu vou ajeitar o microfone para mim, eu vou adorar Jesus. Não avaliou nada disso, não é nenhuma performance. Ela simplesmente se doou, ela simplesmente se jogou, ela se dedicou na entrega. E como nós precisamos isso, meu amado. Como eu preciso, essa noite eu vim para cá, Pai, não permita que nada tire a entrega da minha adoração a Ti. Não permita que nada, para nenhum olhar, nenhuma palavra, nenhum comentário, nenhum julgamento, nada possa atrapalhar a entrega da minha adoração a Ti. Meu amado, nós podemos ir além. Quem está me entendendo, diga amém, irmãos. Nós podemos ir além. Aquela mulher saiu de casa, ela saiu de casa premeditada. Ela saiu de casa, eu não sei qual o local onde ela morava na mesma cidade, eu não sei a distância que ela morava para o local onde Jesus estava, mas ela saiu de casa, ela com aquela intenção, eu sei que Jesus está naquela casa daquele fariseu, eu vou lá, eu vou levar, eu separei o nardo, eu vou separar esse perfume, eu vou dar um jeito de chegar até ele, porque eu preciso
da presença dEle, eu preciso. E Jesus falou, Jesus não curou ela de nenhuma doença, falou assim: tua fé te salvou. Oh, meu amado, oh, em nome do Senhor Jesus, nós podemos ir além. Ela não avaliou se tinha teclado ou se não tinha. Estamos um mês sem teclado, irmãos. Ela não avaliou se o louvor está legal ou se não está legal. Ela não avaliou se está afinado ou não está afinado. Ela não permitiu que nada atrapalhasse o que ela foi fazer naquela casa, naquele local. É se derramar e adorar o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus, que estava na cidade dela. O privilégio. Nós temos o privilégio de ter o Senhor Jesus aqui neste local. Quem crê nisso, diga amém, irmãos. Nós viemos aqui e nós precisamos falar assim: nada pode atrapalhar a minha adoração. Não podemos, irmãos. Nós precisamos estar como aquela mulher e ir além. O que tem atrapalhado a sua entrega de adoração, eu pergunto a você, o que tem ofuscado nós reconhecermos e nos colocarmos diante de Jesus? O que tem travado a nossa adoração ao Senhor? É hora de ir além. Repete comigo: é hora de ir além. É hora de ir além. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Eu queria convidar você a cantar comigo uma canção, e logo em seguida nós queremos fazer uma oração junto com você essa noite, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Segura aqui, por favor. Glória a Deus. Eu pensei que o Léo tinha saído. Amém, Léozão. Eu vi que a Alienais não se sentiu muito bem, não é isso? Está ali, saiu para ser cuidada ali. Mas o Léo está aqui. Eu não sei qual o ponto dessa palavra Deus ministrou o seu coração, meu amado, minha amada. O que impede ou limita você de ir além com Deus? O que tem impedido ou limitado você de nós irmos além com Ele? O que você precisa deixar de lado, para trás, para que Deus use mais a sua vida? O que Deus precisa, aonde você precisa mais, eu preciso mais, me doar um pouco mais, espremer um pouco mais? Será que é para o meu irmão? Será que é a luta contra o pecado? Será, meu amado, na entrega da minha adoração, eu posso ir mais além? Ou outro aspecto, o qual Jesus colocou, o Espírito Santo colocou no seu coração. Mas eu queria convidar você nesse momento, que você permitisse que o Espírito Santo de Deus falasse a você. Se hoje ouvir a voz do Senhor, falasse: eu quero te levar além. Você pode ir além. Eu queria convidar você e orar com você. Mas antes de orar com você, eu queria cantar uma canção com você. Porque enquanto eu estava escrevendo esse esboço desse sermão, essa canção ecoava dentro de mim. Essa canção continuava falando assim: leva-me além, leva-me além, leva-me além. Você pode ir além, pastor. Vá além, em nome do Senhor Jesus. E eu convido a você a assim cantar, assim encerrar essa ministração, declarando assim: te conhecer mais, render a Ti, render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que eu quero, Deus. É o que meu coração Oh, Senhor,
deseja toda manhã te imaginar, me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez, oh Pai, por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me ao nível mais profundo, Deus, essa noite, esse dia, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me Senhor, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais, ó Deus, mais, Senhor Deus, render a ti adoração e derramar. É o que eu quero, Deus. É o que meu coração deseja a cada manhã, deseja toda manhã. Imaginar, Deus, nos encher, nos transbordar. Imaginar é me inspirar pra te dizer, oh Deus, que estou apaixonado cada vez, somente por ti. Senhor, tu és, declare, Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. leva-me, Senhor, Leva-me profundo contigo, Pai, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Oh, leva-me além, leva-me além. Sim, Deus, em nome de Jesus, leva-me além. Que a minha vida, que a nossa vida, Deus, oh Deus, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Oh, eu quero orar com você, meu amado. Se essa palavra foi para você, porque essa palavra foi para mim. Eu posso ir mais além como pastor. Eu posso ir mais além como servo do Senhor. Eu posso ir mais além. Eu preciso do Espírito Santo de Deus para fluir em mim, para exalar em mim, para transbordar em mim,
Mas se você também quer receber essa oração, quer se colocar diante de Deus, eu queria convidar você a se colocar aqui diante do Senhor, no altar de Deus. Não olha para o lado, não olha para ninguém, mas simplesmente, se você sentir no teu coração que você também quer ir mais além, precisa ir mais além, eu queria convidar você para corajosamente vir aqui à frente. Alguém gostaria de se colocar corajosamente? Aleluia, vem Alexandre, amém, Deus. Há mais alguém, glória a Deus, oh aleluia. Há mais alguém, eu já estou aqui, eu quero ir mais além. Leva-me além. Leva-me além. Aleluia, Deus. Ao nível mais profundo. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Talvez Deus está te esperando, meu amado. Talvez Deus está te esperando. Leva-me a glória a Deus. Aleluia, Deus. Oh, Pai. Quero ir. Leva-me além. Que a minha vida, Senhor, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Feche seus olhos.